galera, seja bem-vinda a mais um episódio do Saúde em Primeiro Lugar. Esse podcast onde a gente se propõe a falar de saúde no seu aspecto mais amplo, desde saúde física, saúde mental, saúde emocional, até saúde financeira, saúde profissional, trazendo informação de qualidade para todos aqueles que buscam, de fato, uma vida com mais qualidade. E hoje eu estou aqui gravando nesse cenário diferente aqui, que é o meu cenário RJ, né? Eu gravo em São Paulo, mas hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro. E eu trouxe para vocês hoje uma convidada super especial, minha amiga já de longa data, e a gente vai falar de um assunto super importante, que é sobre comunicação não violenta e o quanto a gente precisa aprender a se comunicar. Eu estou hoje aqui com a Paty Capeluto, Patrícia Capeluto, mas que eu não consigo chamar de Patrícia Capeluto, eu chamo de Paty Capeluto. E aí eu vou apresentar ela formalmente, da forma como vocês já estão acostumados a me ver abrindo o programa, e depois ela se apresenta do jeito que ela preferir. Então, vamos lá. Deixa eu botar o óculos, porque a idade chega para todos nós, né? Patrícia Capeluto é mentora de líderes, palestrante, treinadora corporativa, e seu trabalho abrange os temas das relações humanas, comunicação, gestão de conflitos, conversas difíceis, negociação. Ela é TEDx Speaker em 2020, palestrante Top 5 CBTD 2023 e colunista da rádio Antena 1 FM Rio, com o boletim Comunicação, Conexão e Comportamento. É praticante e facilitadora da comunicação não violenta, mediadora judicial de conflitos, professora do IBMEC, da Fundação Dom Cabral e do Sebrae. Tem 22 anos de experiência na área de negócios, na gestão de pessoas e atendimento a clientes. Paty, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você ter topado o convite e estar aqui dedicando o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. E agora fica à vontade para você se apresentar para além do que você faz. Quem é a Paty Capeluto? Obrigada, Manu. Obrigada, adorei esse convite. Só assim pra gente botar a fofoca em dia, né? Porque vida real, sem ser profissional, a gente não consegue. É muito engraçado que eu ouvindo você me apresentar, e já aconteceu outras vezes, em outros momentos, eu fico emocionada porque eu vejo o caminho. Não pelos títulos, ou pelos cargos, mas me lembra as dificuldades, mas me lembra a determinação, que eu acho que é uma característica minha. Eu sou uma pessoa que eu procuro viver de acordo com os meus valores, né? Busca de sentido, sempre. A determinação, a coerência. Porque tudo que eu ensino, tudo que eu compartilho, eu aplico na minha vida. Então, eu sei as dores, as dificuldades. Eu também acho que eu sou uma pessoa muito paradoxal. Eu sou uma pessoa extremamente racional, extremamente sensível, emocionada. Sabe aquela emocionada? Sei bem. Eu sou a pessoa da profundidade, de lá embaixo, lá no fundo, cavar. Mas eu sou a pessoa da leveza, do humor de quinta série. Então mas eu transito, né, nesses lugares. Mas fala, você ia perguntar alguma coisa. Já falando, pegando o seu gancho aí da profundidade, eu me conecto totalmente com isso. Qual o maior desafio de nós que somos profundas? Conseguir ter uma comunicação mais objetiva. Tá. Profundidade não significa ser prolixa. Sim. É que a profundidade, você vai lá cavando o que está debaixo da superfície. Né? Você vai estar me contando alguma coisa, eu estou te ouvindo, mas estou buscando entender o que está por trás, o que está te mobilizando, né? E eu vou lá cavando. Dá para ser objetivo também, porque a objetividade às vezes vem da pessoa, mas também é a construção de um discurso que ajuda ele a ser mais claro, ajuda a reter a atenção melhor, porque quando você começa a dar muita volta, a pessoa, ups! É verdade. Perde a atenção, a mensagem já tem mais dificuldade de ser passada. É verdade. Né? É que eu acho que eu sou prolixa e profunda, mas eu estou aprendendo. Inclusive, isso aqui, para mim, é um baita de um aprendizado, porque a gente vai aprendendo a ter uma comunicação mais objetiva para se fazer ser entendido, sim, né? Perfeito. Que é uma grande dificuldade, porque uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que você entende. E eu ouvi uma vez, se não me engano, o Joel falando uma coisa muito interessante, que é, se você entendeu errado o que eu comuniquei, a culpa não é sua, é minha que não me fiz ser entendida. Você há concorda? Controvérsias. E isso assim, né? Quer dizer, é muito bacana você puxar uma responsabilidade para si, não culpa. Sim. Responsabilidade, tá? Porque quando eu vou me comunicar com você
e eu quero que você entenda, e eu quero passar uma mensagem, eu posso buscar ter uma linguagem conectada com você, não como eu acho que deve ser, né? Eu quero que você entenda. Agora, por mais que eu me esforce, que eu tenha treinamento, que eu me prepare, que eu organize minhas ideias, é importante a gente lembrar que as nossas histórias são diferentes. Sim. Eu parto de um lugar, talvez você de outro, eu tenho um raciocínio e você tem outro, só isso basta para dar ruído. Então, às vezes, eu estou fazendo o meu melhor, mas eu não controlo o todo, eu não controlo o resultado. E tudo bem. Tá? Então, assim, a culpa é minha, pera lá. Mais ou menos, mas sim. eu posso buscar fazer o meu melhor, me preparar para isso. E é interessante que a gente vai conversando, né? E antes de vir para cá, eu falei, fica tranquila que a gente vai no flow, eu não gosto de fazer roteiro. E é impressionante como realmente a gente vai puxando as conexões durante a conversa, né? Você estava falando e eu estava aqui pensando que isso tem tudo a ver com a comunicação dos profissionais de saúde com o paciente, por exemplo. Né? Que às vezes a gente está acostumado a uma linguagem mais técnica ou até por uma questão de nível social, né? Ter uma linguagem um pouco mais rebuscada, não sei se é essa palavra, e que o paciente, às vezes, como eu lido com paciente de hospital público, não tem um nível de entendimento tanto dos termos técnicos, como até da própria linguagem mesmo, da própria forma de comunicar. Como você enxerga hoje, eu sei que essa comunicação de profissionais de saúde não é muito a sua área, mas como você enxerga hoje, assim, essa dificuldade das pessoas, dos profissionais se comunicarem com o público em geral? Tá, embora não seja a minha área, acho que vale uma pontuação aqui. Quando eu comecei a estudar comunicação, comecei a aprofundar, né, nas conversas difíceis, eu achava que a conversa difícil que eu tinha em casa, com família, era uma, a conversa difícil que eu tinha no trabalho, nas relações profissionais, era outra. Aí eu descobri que não. É exatamente a mesma conversa, porque a estrutura das conversas difíceis é a mesma. Os ruídos de comunicação partem do mesmo lugar. Isso é bom. Por quê? Porque se permite ter uma metodologia e um entendimento do que está emperrando. Não muda de acordo com o cenário. Tá? Então, as dores são as mesmas. As nossas necessidades também. É claro que os cenários são diferentes. Né? Quando você me traz essa questão do paciente, né, do hospital público, do profissional de saúde, vivências diferentes. Né? A gente que é paciente não entende o termo técnico. E talvez nem só que frequenta o hospital público, né? Até você vai para um hospital particular, você vai ter um atendimento com um médico particular. Tem algumas coisas que para o médico é muito lógico a explicação. Você fica assim, mas caramba. Eu tenho até uma história que eu estava comentando antes da gente abrir aqui, né? Que eu tinha uma vizinha que ela era médica. E ela me contou que uma vez ela estava dando... tinha um paciente, né? E ela estava explicando para a família o que estava acontecendo, um paciente em estado muito grave, e ela me conta que ela trouxe... Todas as taxas estavam muito ruins, então ela foi explicando as taxas muito ruins, e ela terminou dizendo assim, não, mas assim, dentro disso tudo, os leucócitos estão muito bons. E o paciente faleceu logo depois. E a família veio em cima dela assim, mas os leucócitos não estavam muito bons? Primeiro que você retém o que você quer reter da comunicação. Sim. Segundo, assim, o que significa os leucócitos estarem bons, tá? Qual é o princípio para diminuir ruído? Curiosidade. Curiosidade não é da curiosidade da fofoca. A curiosidade é assim, como é que é essa história do outro? Onde é que está doendo no outro? Até onde o outro... Qual a expectativa do outro? Será que eu não posso garantir, verificar como é que está esse entendimento do que eu estou falando? Como é que eu posso desenhar? Sabe? Mas esse é o estado de espírito que facilita qualquer comunicação, a curiosidade. E é engraçado, porque a gente tem muita curiosidade no outro, né? Mas quando se volta para a gente, e até durante, sei lá, uma discussão, vamos lá, alguma coisa que foge do nosso controle, a gente está muito pronto para apontar o outro, né? Mas a gente não se coloca na situação do outro para, de repente, segurar a onda, né? O nosso estado natural, diante de situações difíceis, é ataque ou defesa. Atitude ofensiva, defensiva. É córtex pré-frontal. Porque, assim, entender
que a curiosidade é importante, todo mundo fala, a curiosidade é muito importante. Mas na hora em que o outro está tendo uma atitude com você que você julga estar em perigo, né? Sim. Iminência de um conflito que pode não está ameaçando a sua vida, mas pode estar ameaçando as suas certezas e as suas verdades. Diante dessa iminência, ataque ou defesa. E aí é preciso prática e você voltar ao por que essa pessoa está falando o que ela está falando, por que essa pessoa está fazendo o que ela está fazendo, o que tem por trás disso, o que está mobilizando. É preciso prática, senão a gente vai para o ataque ou defesa. E, Paty, voltando para o começo, como foi que você entrou nessa área de comunicação? O que te levou a isso? E hoje, qual o maior desafio da Paty com relação à comunicação? Eu estou te perguntando isso, só para contextualizar, é que eu, como profissional de saúde, que venho ensinando sobre saúde de fato, eu me pego várias vezes em momentos de, tipo assim, eu estou praticando o que eu ensino, eu vivo esse conflito. Como é para uma pessoa, e eu estou falando isso porque eu acho que comunicação é de fato o maior desafio que a gente tem hoje, nessa correria tão louca e de tanta comunicação turbulenta acontecendo ao mesmo tempo. Então, como você entrou na comunicação e como é para a Paty hoje o maior desafio de se comunicar? Tá. Quando eu fiz uma transição de carreira, que foi em 2016, eu brinco que eu passei 20 anos trabalhando em mercado corporativo, área corporativa, né? Tive equipes, tive diversos chefes, atendia clientes, e que durante 20 anos eu me fiz a mesma pergunta todo dia. Precisa ser tão difícil a gente se relacionar com os outros? Porque era muito difícil. Eu achava que eu tinha muita inteligência emocional, logicamente, então se ficava difícil é porque o outro não colaborava. Se ele não colaborava, eu também não era obrigada. Só que o outro também estava fazendo melhor. E quando eu fiz a transição, foi em busca de respostas. Por isso que eu mergulhei no universo da comunicação não violenta, das conversas difíceis, das negociações. Não tem uma fórmula? Será que não tem um... né? Sim. Qual é o caminho? E aí eu descobri coisas muito interessantes e que mudou tudo. Não precisa ser tão difícil, embora muitas vezes ainda seja. Quando você me pergunta... e aí eu fui aprofundando, né? Assim, mas esse foi o ponto de partida. O meu maior desafio, você falou assim, né? Você fica se questionando, será que eu estou aplicando o que eu prego, né? O que eu ensino? Quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, eu entendi que eu precisava aceitar que eu teria ações imperfeitas. Sim. E que eu também poderia fazer o meu melhor, tá? Então, não é uma questão para mim. Quando eu erro, eu rapidamente me perdoo e lembro que eu sou um ser humano como qualquer outro, tá? Talvez o maior desafio seja situações que me engatilham, né? Que são específicas, cada um sabe onde seu calo dói. Aquilo que te tira do eixo, né? Quando eu estou preparada para uma situação que me tira do eixo, é mais fácil, que eu já vou, né? Mas, às vezes, realmente há uma perda de controle, qualquer que seja ela. Não perda de controle não significa necessariamente gritar ou ser agressiva, mas eu saio um pouco do eixo ali. É retomar esse controle cada vez mais rápido, não passar muito tempo na desregulação emocional, sabe? Assim, diminuir cada vez mais esse... Não tem problema meter os pés pelas mãos, não tem problema, mas eu não gosto de ficar muito tempo aí. Sim, e também... Ei, caramba, deixa eu voltar aqui. E também quando isso acontece, de você entender que isso aconteceu e se perdoar e pedir desculpa, se for o caso, né? Não é uma questão, eu faço isso. Você sabe que eu sempre fui muito acelerada, sempre fui uma pessoa irritada, eu sempre fui uma pessoa explosiva. Acho que o pouco que você me conhece, você sabe disso. E quando eu entrei na yoga, né, eu ouvi várias piadinhas, né? Porque eu entrei na yoga e eu me tornei instrutora de yoga. E as minhas amigas mais próximas, que essas são as piores em determinados momentos, né? Eu ouvia muito assim, nossa, mas você imagina a Manu dando aula de yoga. Vai, porra, vai não sei o quê. Tipo, do meu jeito acelerado de ser, né? E é impressionante como as pessoas não enxergam que você pode mudar, né? Que você pode fazer diferente, que você pode recalcular a rota.
E eu reconheço que eu melhorei muito com relação a isso, mas eu ainda tenho algumas situações que me gatilham, principalmente relacionadas à família e em algumas situações do trabalho. Mas hoje eu já sei o que me gatilha. E muitas vezes eu escolho me recolher, sabe? Me recolher pelo menos num primeiro momento para entender o que foi aquilo que aconteceu e entender a melhor forma que eu posso me expressar com relação àquilo. Nem sempre acontece, principalmente numa situação de impulsividade, às vezes, no trabalho, que hoje o trabalho é o meu maior estressor, assim, reconheço. Mas eu tenho aprendido a ouvir calada, a digerir aquilo e depois vir de uma forma, pontuar, né? Principalmente que eu tenho aprendido com o coach, que é fazendo perguntas, tanto para mim, de tipo, por que eu senti o que eu senti quando o outro falou aquilo? Como também perguntar para o outro o porquê que ele fez aquilo. Eu acho, me fale se eu estiver errada, mas eu vejo que perguntar é uma ferramenta muito poderosa que a gente tem na mão quando se trata de comunicação. Até porque, quando você entra com uma pergunta e não com uma afirmação, a pergunta traz o pressuposto que você não tem todas as respostas e que você está interessada em entender o mundo do outro. Então, uma pergunta, dentro de qualquer situação difícil, é muito mais bem absorvida que uma afirmação. Claro que é importante a autenticidade. E quando eu trago autenticidade aqui, eu acho que vale... A autenticidade é um dos pilares da comunicação não violenta, tá? Não adianta aquela coisa assim, você fazendo yoga, você que é tão explosivo, tudo é a mesma coisa assim. Eu não entendo, Patrícia, porque você não faz a comunicação não violenta, né? Como se nunca mais eu fosse perder a compostura, vamos dizer assim. A gente não está performando a vida inteira, a gente está vivendo. Sim. E vivência pede autenticidade, senão a gente não se conecta. E muitas vezes eu vou errar e depois eu vou parar para olhar o que aconteceu. Para tirar um aprendizado daquilo, para ver como é que foi, né? Inclusive, às vezes, eu vou dar alguns treinamentos e umas pessoas falam assim para mim, mas sabe o que é? Eu não queria mudar a minha essência. Geralmente, são pessoas que têm uma expressão mais forte, mais contundente e têm medo de, com a comunicação não violenta, eu vou virar boazinha. Vão montar em mim. E eu sempre falo, ninguém muda a essência de ninguém. O que vocês estão fazendo aqui nesse treinamento é adquirir mais recursos, mais repertório, novas formas de ser e de agir quando você entender que as anteriores não estão te atendendo mais. É mais repertório. Em vez de eu fazer, agora só tem como fazer isso e isso, eu vou ter mais isso, mais aquilo. Sim, com certeza. Aumento de repertório. E quando você fala de comunicação não violenta, como que a gente conceituaria, de fato? Porque quando a gente fala comunicação não violenta, dá a entender, traz o peso da palavra violenta como se fosse só discussão, gritaria. Então, como você conceituaria comunicação não violenta falando para um leigo, assim? E como é mesmo? É uma metodologia? Ela tem alguns pilares? Ela tem algumas... O que tem de características mais importantes quando a gente fala de comunicação não violenta? Vamos definir violência. Às vezes eu abro palestras e treinamentos assim, alguém aqui se considera uma pessoa violenta? Às vezes aparece aquela mãozinha tímida assim, sabe? Aí eu pergunto assim, por quê? Aí a pessoa fala, porque às vezes eu grito, porque às vezes não sei o quê, mas a maioria não levanta a mão. A gente associa violência a agredir, matar, espancar, coisas que nós, pessoas comuns, não fazemos. Então, não somos violentos. Só que a violência ela pode ser muito sutil. A violência emocional que está nas críticas, nas palavras de julgamento, tratamento de silêncio, quando a gente se pronuncia para deixar o outro numa situação de vítima, de devedor. Então, assim, a violência ela pode aparecer de diversos formatos e a gente faz isso porque a gente é mau? Não, a gente normalizou e perpetuou esse padrão. Na nossa vida, né? A gente aprendeu a se expressar assim para cuidar dos nossos incômodos, para dizer o que a gente quer e não percebe essa sutileza, mas que pode doer muito no outro.
Quando Marshall Rosenberg sistematizou a comunicação não violenta, esse nome não ajuda muito, porque ela diz o que ela não é, ela é não violenta, mas ela não diz o que ela é. Sim. E muita gente acha que a comunicação não violenta é uma técnica sobre a forma de falar e que tem 4 passos, 4 componentes. Isso é um grande erro, porque você estaria olhando só para a forma. Uhum. E a forma não se sustenta. É a tal da receita de bolo que todo mundo não quer, se né? sustenta, tá? Sim, a comunicação não violenta traz recursos de linguagem e de abordagem que você pode expressar o que é importante para você, o seu incômodo, o que você quer do outro, de uma forma que seja mais fácil ele te escutar. Porque se você entra metendo os pés pelas mãos, ele vai fechar o canal de escuta e vai entrar em ataque ou defesa. Uhum. Porque geralmente a gente fala do que a gente quer ou do nosso incômodo falando do outro. Você é isso, você é aquilo, você deveria, você não se importa, você não me dá atenção, julgando, criticando, rotulando. E uma pessoa que se sente julgada, criticada e rotulada não quer mais conversar com você. Acabou. O problema já se deu aí. Então, a comunicação não violenta... tem um professor de comunicação não violenta, que é o Yuri Haas, que ele fala que ele define como uma revolução interna. É uma filosofia de vida. Você muda a forma como você se relaciona com o mundo, com as pessoas e com você mesmo. Porque a gente pode ser muito violento com a gente. Como a gente pode ser duro com a gente. Como a gente tem diálogos internos que nos massacram. Então... o estudo da comunicação não violenta, embora o nome não ajude, não é, antes de ser sobre eu e você conversando, é sobre, antes da gente se comunicar, o que acontece aqui e aqui? A CNV é a linguagem da vida, né? Sim. Então, é um entendimento interno. E aí, eu vou trabalhar a minha curiosidade, eu vou me conectar com os meus sentimentos e com as minhas necessidades, que é o motivo, segundo a CNV, é o motivo pelo qual eu faço o que eu faço. Atender às nossas necessidades é o que move o nosso comportamento. O papo está muito difícil aqui, vamos simplificar? Porque às vezes eu começo uma linguagem aqui de Sim. CNV, tá? Se uma pessoa entrou na minha sala e chuta a minha cadeira e vai embora, se eu me expresso assim, nossa, Manuela foi super agressiva, tá? Manuela foi super agressiva é por minha conta. O que você fez foi chutar a cadeira, tá? Isso me impactou, eu não gostei. Respeito é uma coisa importante para mim, eu senti raiva. Mas o que mobilizou a Manuela chutando a cadeira? Quando eu consigo sair do ataque ou defesa, eu vou falar assim, ela fez isso. Entender o sentimento do outro. Né? Entender o que está por trás das ações e das palavras. De novo, o entendimento disso é fácil. A prática é que é difícil. Muito. Então, a CNV, você começa a entender num curso, mas é preciso praticar. E quanto mais você está numa comunidade que pratica, mais você entende os desafios e o que trava. É interessante você falar dessa comunicação que ela começa internamente, né? Porque eu falo que tudo começa pelo autoconhecimento. E quantas vezes a gente é violenta com nós mesmos porque a gente não expressa o que a gente sente, porque, às vezes, por não querer expressar nenhum sentimento, a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer fazer só para agradar o outro. Então, tudo isso é comunicação, né? A comunicação interna, quando ela está desalinhada, ela faz com que você, externamente, não seja quem você de fato quer ser. Não faça o que de fato você quer fazer, não expresse o sentimento que você gostaria de expressar, né? É muito legal isso, de entender que tudo começa, tudo, absolutamente tudo começa de dentro, né? E quando a gente fala de comunicação não violenta, são 3 pilares. Vai todo mundo para o pilar da conexão e da empatia. Tem que ter empatia pelo outro, né? Como se fosse isso. Esse é um pilar de você estar ali curioso e aberto para entender o que acontece com o outro. Só que tem outros 2, que é a autenticidade, que é você expressar o que é importante para você, sem
falar do outro, falar de você, expressar seus sentimentos e necessidades. E tem o pilar da autoconexão, que é você entender o que está acontecendo aqui. Sim. Se eu negligencio a autenticidade e a autoconexão, eu começo a entender que na comunicação não violenta eu tenho que ser bonzinho com o outro, eu tenho que falar direito com o outro, por mais que eu esteja dilacerada por dentro. Mas aí é violento comigo, entendeu? Sim. Por isso que não dá para andar sozinho. Como é que eu vejo um grande desafio? Os dois pilares talvez mais desafiadores, que são a conexão e a autenticidade. Muitas vezes, por estar querendo a conexão com o outro, o pertencimento, eu abro mão da minha autenticidade. Sim. A maioria das vezes, né? A gente faz isso o tempo inteiro. É o equilíbrio que a gente busca achar ali. E tá tudo bem se isso acontecer num dado momento, para uma coisa específica, para uma situação que você tem plena consciência de que você está fazendo aquilo. Mas que isso não seja o seu modus operandi de vida, né? Uma coisa é a gente esperar o ciclo da raiva passar. Não gostei, isso está me incomodando, mas assim, eu entendo de forma sábia que deixa eu elaborar melhor, deixa eu passar ali a minha raiva a dele, tá? Agora, sempre calar em prol da conexão tem um custo. Com certeza. Assim como sempre falar, eu falo mesmo. A gente acha que sinceridade e honestidade são a mesma coisa, né? Abrindo mão da conexão também tem um custo de vida em sociedade. Sim. Ô, Paty, trazendo para a minha prática, né? Eu falei que eu queria que a gente conversasse muito sobre a comunicação dos profissionais de saúde e tal. Vou trazer algumas situações aqui para você dar um norte mesmo, né? Tá. Às vezes a gente se depara com situações de conflito de paciente, direto com o paciente mesmo. Eu já lidei com a seguinte situação: uma paciente que ela perdeu o controle. Ela começou a gritar com uma funcionária. Eu estava fora da enfermaria, né? Mas eu ouvi, todo mundo ouviu, começou a ouvir a gritaria, a funcionária veio se tremendo e tal, e eu, como enfermeira, tinha que ir lá. E eu fui lá e, né, a gente fica tentando assim, no caminho eu fui assim, cara, eu preciso ter centramento aqui para, né? E aí eu cheguei e falei, o que está acontecendo? E ela começou a gritar comigo. E eu falei, calma, o que está... E ela só gritava, só gritava, só gritava. Ela não estava ouvindo, ela só estava falando. Eu acho que ela não estava nem se ouvindo, né? E era uma paciente complicada, de fato. E aí eu falei assim, calma, fala baixo. Abaixa o tom de voz. Aí pronto, eu falei isso, parece que foi pior, parece que foi jogar pólvora na fogueira e ela partiu para cima de mim. Ela só não me agrediu porque eu acho que ali, se ela me agredisse, ia ter né? Eu me retirei, né? Na hora eu falei, eu só fechei a cortina, assim, eu me descontrolei um pouco no sentido de, eu elevei também o tom de voz e eu falei, vou chamar a segurança. E foi o que eu fiz, porque é a orientação que a gente tem quando acontece determinado tipo de coisa. Então, na verdade, eu chamei supervisão, chamei segurança e chamei o médico dela. E eu me coloquei na seguinte situação. Enquanto isso não for resolvido, porque era, inclusive, uma paciente que não era do nosso setor, a gente chama fora de clínica, né? Está internada ali porque no setor dela não tinha vaga. Eu falei, eu não volto lá, porque eu não me sinto segura. E eu não vou me colocar numa situação que eu possa ser agredida. Enquanto a situação não for resolvida, eu não volto. Foi resolvida, acabaram dando alta para ela, porque provavelmente ela era um paciente que na clínica dela ela já dava algum tipo de complicação e ela tinha condição clínica para ir de alta, então juntou ali, né? Mas o que fazer numa situação de conflito direto com uma pessoa que... Porque, assim, alguma coisa precisava ser feita. Eu não podia falar, vou deixar ela gritando até ela se acalmar. Não tinha como fazer isso, porque ela estava na enfermaria com outras 10 pacientes. Né? O que fazer? Eu confesso para você que até hoje eu penso nessa situação e eu fico, como eu poderia ter feito diferente? Sabe? Eu vou trazer algumas reflexões aqui. Não tem uma fórmula mágica. Manu, nessa situação você faz isso. Sim. Seria leviano da minha parte, tá? Mas algumas reflexões. Você seguiu um protocolo, né? Você se retirou, você falou para chamar a segurança e tudo. Se a gente for olhar sem protocolo, algumas outras possibilidades. Bom, uma pessoa quando está manifestando a raiva é uma emoção coringa. A raiva geralmente esconde algo que está debaixo da superfície.
medo. Sim, com certeza. Muitas vezes medo, tristeza. Essa paciente, eu não sei exatamente o que ela estava gritando, mas ela podia estar extremamente assustada. Às vezes é uma característica da pessoa, tá sempre gritando, história de vida, mas não vou entrar aí. Podia estar muito assustada. E é difícil ver, é difícil observar isso quando ela está gritando com você. Não é nada fácil, tá? Você quer se mas, defender, assim, né? Exato. Ataque à defesa, tá? Mas a pessoa está gritando. Dizer para a pessoa, calma, fale baixo, é jogar pó, é jogar, incendiar, tá? As pessoas querem ser reconhecidas nos seus incômodos. Às vezes, algumas frases, baixam aquela energia, como, puxa, eu tô vendo que você está preocupada com isso. Puxa, eu tô vendo que isso te mobiliza. É como se eu dissesse assim, eu tô vendo o que está acontecendo com você. Às vezes, só isso, na cabeça da paciente, ela está entendendo. Isso já pode baixar um pouco o potencial ofensivo. Ou tipo, eu tô aqui para te escutar. Você está reconhecendo o que está acontecendo, tá? Às vezes, você vai dizer isso, né? Então, puxa, eu tô vendo que isso está te mobilizando. Só isso já vai baixar um grau. Outra coisa, né? Ela está ali gritando. Buscar um lugarzinho para sentar e continuar ouvindo. Por quê? Porque quando você sentou... Intimida, né? Quando você sentou, talvez o seu movimento, mudando a sua contribuição na situação, você começa a mudar a dinâmica. Quem sabe ela sente também. Tá? Talvez ela vá falar, e você tenha tempo para deixá-la falar. E você escuta. Ela vai esvaziando, e uma hora ela vai parar. Ou não. Assim, eu estou trazendo algumas possibilidades, sim. Que é reconhecer a dor que está ali. Como isso baixa potencial ofensivo. Num grau menor, sabe, cliente numa loja que começa a reclamar, a pessoa fala assim, puxa, eu tô vendo que isso foi um aborrecimento para você. A pessoa fala assim, ele está entendendo, né? Num hospital é uma coisa um pouco mais séria. Então, isso ajuda a baixar o potencial ofensivo, sentar, para não ficar as duas ali, dizer calma e baixo tom de voz. Não adianta, porque a pessoa não vai acalmar e não vai baixar o tom de voz, né? E pode ser que chegue um momento em que ela, ou deixar ela falar, esvaziou. Aí Cina pode dizer, nossa, entendi o incômodo, a preocupação que isso está te causando, entendi tudo. Deixa eu te trazer algumas reflexões. Sim. Aí é a tua hora. É a mesma coisa, quando às vezes pessoas estão discutindo, que uma pessoa fala assim, não, porque não sei o que, você fala assim, não, cara, tá errado. Não tá errado. Se você não tá deixando o outro, se você não tá validando o que o outro tá falando, por que ele vai ouvir o que você tá falando? Sim. Não vai. É uma briga de quem tá certo, né? Então, certo é que ninguém quer estar errado. Sim. Então, Manu, não existe uma fórmula. A gente vai tentando algumas coisas. E pode ser que chegue um momento que fale assim, puxa, realmente não tô conseguindo falar. Eu preciso cumprir o protocolo. Agora, não é fácil. É muito difícil. Não é fácil. Porque nunca é assim, tipo, tá tudo muito tranquilinho e de repente algo acontece. Não. Na verdade, na maioria das vezes está acontecendo 10 coisas ao mesmo tempo. E aí aparece esse contratempo aí que você tem que resolver de alguma forma. E a CNV, que você fala assim, então quem pratica comunicação não violenta não pode... discutir, brigar. Ou não pode discutir, brigar, ou não pode usar a força física. A CNV prega o uso da força para a defesa. Para interrupção da ação. Sim. Então, se essa paciente vai para cima de você... Sim. Você vai aceitar... Aí, de fato, é uma defesa. Você precisa se defender, logicamente. Senão, seria violento com você. Sim. E isso é muito interessante você estar falando, porque isso é um conflito dos profissionais de saúde, né? A gente vê... Vai, não vai, tem matéria falando que médico foi agredido, enfermeira foi agredida. Meu Deus. Existe muito esse conflito que é uma coisa que eu odeio quando falam, é que assim, o paciente tem sempre razão. Igual a história do cliente tem sempre razão, eu falo assim, não. O paciente, a partir do momento que ele fere o direito do outro ou
faltou a palavra agora. Mas, enfim, a partir do momento que ele fere o outro, ele perdeu a razão dele, né? Uma outra, só para te dar mais conteúdo aí para você falar, teve uma vez que aconteceu, eu estava no meu horário de descanso e me chamaram porque tinha uma mãe balbuciando lá, gritando alguma coisa. E a questão dela era, ela tinha uma filha que estava ali internada, que tinha umas agitações e que ela tinha conversado alguma coisa com o médico a respeito da medicação. Enfim, a gente, como enfermagem, fez as medicações conforme estava prescrito. E ela não concordava, enfim. E ela estava ali gritando, porque eu falei isso, porque eu falei aquilo, porque não sei o quê, não foi feito do jeito que eu queria, e blá, blá, e assim, gritando, né? E eu cheguei lá, eu falei, o que está acontecendo? Aí eu mostrei a prescrição, eu falei, olha, a gente está fazendo como está na prescrição. Se você conversou com o médico e o médico não alterou, aí a senhora conversa com o médico amanhã, mas ela não parava de gritar. Aí eu falei assim, isso era tipo, sei lá, 12h, 1h. Tá. Falei assim, olha só, eu entendo a situação da senhora, eu entendo que a senhora está angustiada com a situação da sua filha, mas aqui tem outros 9 pacientes. Tem paciente que acabou de operar, tem paciente que vai operar amanhã, tem paciente que está com dor e que todo mundo precisa descansar. A situação da senhora só vai ser resolvida com o médico. Eu não posso resolver a situação da senhora da forma como a senhora quer agora. Então, a partir do momento que a senhora está incomodando outros 9 pacientes e que a senhora está atacando a gente como se a gente não estivesse trabalhando direito, a senhora perde o direito da senhora. De ficar aí gritando. Então, naquele momento, eu até fiquei meio orgulhosa da forma como eu falei, porque, por acaso, no plantão tinha médico, porque não é todo plantão que tinha médico, eu chamei o médico e eu falei, pronto, tá aí o médico, resolva com ele. E eles nunca resolvem com o médico, porque eles têm medo de se comunicar com o médico da forma como eles se comunicam com a gente. Entendeu? Então, é realmente muito desafiador e essa posição de que o outro, porque o outro está doente, porque o outro está numa situação mais vulnerável, ele pode passar por cima de mim, sabe? Aham. Então, é muito desafiador. Muito. Não posso nem imaginar. Você trouxe antes disso, e eu vou complementar com essa situação, o paciente que tem razão, assim como o cliente tem sempre razão. E se a gente sair um pouco de quem tem razão e começar a olhar para o que é importante para cada um? Talvez esse paciente, eu não estou justificando, eu estou explicando. Talvez esse paciente gostaria de ter mais informação, gostaria de estar sendo mais acolhido, e esteja muito vulnerável e assustado e preocupado. Sim, sem dúvida. O modo dele, cuidar do incômodo dele é, às vezes, agredindo. Né? Tem uma frase do Marshall que ele diz o seguinte, o modo de eu mostrar como está doendo em mim é machucando você. Perfeito. Que eu acho incrível. Repete. O modo como eu posso mostrar que está doendo em mim é machucando você. Nossa. A gente faz isso no dia a dia. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, eu estou olhando, você está me contando histórias. De novo, eu não estou entrando, eu não sei a história de cada paciente, características, se a pessoa é mais difícil mesmo. Mas, assim, você está me contando histórias de pessoas agressivas e eu estou imaginando a dor que está por trás disso. O medo, a dor, a insegurança. Agora, honrar a sua necessidade de respeito é dar limite para quem não está tendo limite com você, tá? Mas eu acredito numa construção onde a gente possa dar limite, não porque a gente tenha razão, mas porque a gente se respeita. Então, olha, até aqui não. E ainda assim mostrar preocupação e interesse pela dor do outro. Sim. Não, de novo, Foi não o que eu é fiz. fácil. Foi o que eu fiz nessa Né? hora. Você ali conversou. E algumas frases ajudam. Como eu falei assim, poxa, eu tô vendo que isso está te mobilizando. Poxa, eu tô vendo a sua preocupação. Perguntas. O que eu poderia fazer nesse momento que deixaria você mais tranquila? Ela já falou que é um médico, né? Chama o médico, não sei o que, essa situação. Mas essa pergunta mostra... A pessoa está ouvindo assim, ela está entendendo a minha dor, ela está entendendo a minha preocupação. Tudo isso ajuda a baixar potencial ofensivo. Se não for de dentro, não se sustenta. Não, porque a gente não segura. É buscar essa curiosidade constante, essa conexão. Por que o outro está fazendo o que está fazendo? Por que ele está falando o que está falando?
Assim, você vai falando e eu vou lembrando de várias situações, né? Eu vou lembrando de várias situações. A outra coisa que eu queria falar é justamente aquela comunicação entre a equipe, né? O quanto é importante. E uma coisa que tem me ajudado muito, assim, tem uma pessoa da minha equipe que às vezes a gente se desentende e até um dia desse ela falou alguma coisa, mas a gente briga sempre. Eu falo assim, não, mas as nossas discussões não são, a gente não tem uma discussão pessoal. A nossa discussão é pontual relacionada a problemas. Então, é sobre o problema, não é sobre você, não é sobre mim. Tá. Por isso que a gente briga e se resolve. Porque não é sobre... A gente se dá bem, a gente se relaciona bem, mas a gente, às vezes, tem embates por discordar de algumas coisas referentes a uma questão específica. E isso é uma outra coisa que eu percebo muito no ambiente de trabalho, né? Quando você discute porque você não gosta... Porque, assim, quando você não gosta de uma pessoa, a chance de você criar caso é muito mais fácil. Você pensa 3 vezes antes de discutir com alguém que você gosta, mas com alguém que você não gosta, você procura motivo para discutir. Que você não gosta ou que você não confia. Ou que você não confia. Então, no ambiente de trabalho, eu vejo isso sendo muito comum. Eu estou falando não só de mim, mas de todo mundo ali. Tá. E como é importante, eu acho até que a minha chefe, ela conduz muito bem os momentos de conflito, sabe? Eu nunca nem falei isso para ela, talvez ela vá ouvir isso e vá gostar do que eu estou falando, porque ela tem uma paciência ali para lidar com as situações que eu não teria. Por exemplo, eu falo que eu não tenho perfil para ser chefe, para ser líder, não tenho perfil mesmo. Às vezes até as pessoas falam, porque você não pega... Não quero e não tenho perfil, porque eu tenho muita dificuldade ainda de lidar com situações de conflito. Como que você... Deixa eu ver se eu consigo formular a pergunta. Quando você tem um funcionário... Sabe aquela história do funcionário problema? Todo mundo tem um. Como lidar com esse funcionário problema quando você não pode se desfazer dele? Porque o sistema no serviço público tem disso. Tá. Né? Será que o funcionário problema acha também que tem um chefe problema? Não, porque muda o chefe e não muda... Tá, eu tô aqui provocando. Muda o chefe e o problema continua o mesmo. Né? Pessoas que a gente não gosta ou que a gente não confia. Não tô negando que existem pessoas mais difíceis por qualquer motivo que seja. E que talvez sejamos nós as pessoas mais difíceis. Sim. Mas assim... Eu não sou fácil, não, tá? Por que a gente não gosta? Por que a gente não confia? Será que a gente conhece a história da pessoa? Um líder pode contribuir muito para ambientes melhores desenvolvendo dinâmicas de integração. Às vezes, a pessoa que a gente não gosta é aquela pessoa que não se relaciona bem, que não fala da vida dela, que não sabe. E às vezes ela tem uma história muito difícil. Ou ela não mostra a vulnerabilidade dela, então ela prefere ficar no ataque sempre, sabe? Mas assim, tem histórias por trás das pessoas. As pessoas têm histórias que podem ser muito diferentes da nossa. Conhecer as histórias ajuda a conexão e ajuda a comunicação e a relação. Mas ainda tem pessoas difíceis, Patrícia. Beleza. A comunicação precisa ser muito clara sobre limites, sobre expectativas. Olha, isso aqui acontece, ou isso aqui não está funcionando. Que combinado a gente pode fazer sobre isso? Eu preciso disso de você. Isso aqui não pode acontecer. Não como, a pessoa é difícil, então já sei a história, ela é difícil mesmo, então eu vou dar um monte de ordem. Mas políticas de boa vizinhança. Patrícia, mas isso não resolve nada, todo mundo sabe disso. Essa é uma frase feita, né? Política de boa vizinhança. Mas CNV não é uma fórmula mágica. Sim. É que às vezes a gente acha que já sabe de tudo e que a pessoa é difícil mesmo, e é isso mesmo, e a vida vai ser assim. Mas às vezes a gente não fez tudo o que podia. É difícil saber até quando... tipo assim, será que eu fiz tudo o que eu podia? Será que eu... Eu estou lembrando aqui, né, que não é um ambiente de saúde, mas assim, quando eu trabalhei em empresas, tinham pessoas muito difíceis. Eu era uma delas, tá? Não, eu tenho essa cara de um amor de pessoa, mas eu não sou flor que se cheira. Eu também não.
A gente só não vai explanar defeitos aqui, que a gente não é obrigada a produzir provas contra nós mesmas. Ah, mas eu produzo, depois eu falo. Tá bom, olha só. Então, por exemplo, eu tinha uma questão muito séria com horário. Eu sou uma pessoa pontual, de horário, né? E eu era muito pior com isso. Tinham 2 pessoas na minha equipe que tinham problema, elas não chegavam na hora, nunca. Só que uma, quando eu ia lá falar com ela e reclamar, ela se importava. Ela realmente tinha uma dificuldade e ela pedia desculpas. E ela trabalhava muito bem e ela se importava com o meu incômodo. Tinha outra que eu falava de horário, ela falava aham, e que não estava ali nem me ouvindo, e às vezes eu estava no meio de uma reunião, ela chegava atrasada, eu via ela chegando lá no corredor, ela vinha batendo papo com todo mundo, olhando já a reunião acontecendo, ela não vinha correndo desesperada. O pouco caso não é negociável para mim, o horário é. Sim. Então, começar assim, o que é negociável? O que está em jogo? Esse profissional me atende de outras formas? Começar a olhar o todo mesmo. Porque a vida não vai ser como a gente quer que ela seja. Sim. Né? A gente vai precisar negociar algumas coisas. Quando eu falo que eu sou problema, na verdade, né, a sensação que eu tenho é que a gente, sei lá, e aí é sobre mim, tá? Eu não consigo estar em nenhum ambiente de forma passiva. O que significa isso? Eu estou num ambiente de trabalho, vou falar a minha realidade, tá? É um ambiente de trabalho onde as frases que eu mais ouço sempre foi assim, não vai mudar, não adianta. Difícil. Eu sou a pessoa do incômodo. Eu sou movida a incômodo, no sentido de eu não me como é? É assim, vou viver assim mesmo. Deixar pra lá. Vou deixar pra lá. Não. Então, pra mim, não cabe o sempre foi assim. Não cabe o não vai mudar. E quando eu falo que eu sou uma pessoa reclamona, eu falo uma pessoa no sentido de vai mudar sim, tem que mudar sim. O que não é certo tem que mudar. Então, a minha reclamação é em cima do que está errado. Não é em cima do que é importante para mim. Não. Está errado. Isso dentro de uma norma, dentro de até de uma legislação. Está errado. E eu não vou aceitar porque sempre foi assim. Então, o meu ser reclamona é neste lugar. Né? Quando eu falo de ambiente de trabalho. A mesma coisa entre, sei lá, uma relação de amizade. Um grupo de amigos. Eu estou vendo que as coisas ali estão... Sei lá, vou dar porque eu não quero falar exatamente o que é para não expor ninguém nem nada, mas digamos que tem um grupo de pessoas falando de você, um grupo de amigos falando de você, mas ninguém fala com você. Aí a Manuela vai lá conversar com você. E aí a Manuela fica de ruim, enquanto todo mundo que está por trás falando a mesma coisa que eu estou falando, só que não está expressando para a pessoa, fica de boazinha na história, entendeu? E aí eu tenho me perguntado muito sobre... Cara, eu finjo que não estou vendo, eu finjo que não está acontecendo, porque é sobre... Por mais que estejam ali várias pessoas falando a mesma coisa, ou é porque eu não estou sabendo expressar isso? Eu não consigo simplesmente fazer igual todo mundo que está falando por trás e só ficar ali falando por trás e ficar de boazinha para a pessoa que está em questão, entendeu? Não sei se eu me fiz entender. E a sua pergunta é? A minha pergunta é, quando você é a pessoa que está incomodada, como você expressa isso, mesmo sabendo, ou não expressa, talvez, estou refletindo isso agora. Como você expressa isso, sabendo que talvez o outro não mude a posição dele? 2 pontos. No off eu conto exatamente o que é. 2 pontos. A gente não controla o outro. Sim. A gente pode estar dando o nosso melhor, a gente pode estar usando todas as técnicas e ferramentas, toda trabalhada na curiosidade, e o outro pode escolher não mudar, não querer conversar, não querer te ouvir, é direito dele. Sim. Existe não é o princípio, existe a premissa da escolha. As pessoas podem... É tudo escolha, tá? E aí eu que me resolva na terapia. Tá? Então, assim, por que você está falando com o outro? É para provocar mudança, para provocar reflexão? Vamos olhar essa abordagem, né? Para ela ser melhor.
E você pode focar na intenção que você tem de provocar mudança ou reflexão e diminuir a expectativa de uma real mudança, porque isso é uma escolha do outro. Sim. Isso é uma coisa. Outra coisa é, quando as pessoas estão falando mal de uma pessoa e você se sente desconfortável porque estão falando da pessoa e não com a pessoa, você expressa o seu incômodo. Gente, eu não estou confortável com a gente falando aqui sobre a pessoa, eu prefiro me retirar e depois, se eu achar que devo, eu vou falar com a pessoa. É o que eu costumo, assim, Falar, eu ia falar com a pessoa. Não, e assim, você pode escolher falar ou não falar com a pessoa, mas você também pode deixar claro para as pessoas que você está desconfortável de vocês estarem falando sobre uma pessoa que não está ali. Uhum. Sim. Uma vez, uma situação completamente diferente, mas eu tenho um grupo de amigos de muitos anos de faculdade e colocaram no grupo um post de uma atriz e que eu fiquei extremamente desconfortável com a abordagem preconceituosa, machista do post. E eu falei assim, meu Deus, se eu falar aqui, são meus amigos queridos, se eu falar aqui, olha o climão que vai ficar. Mas eu cheguei numa etapa da vida que eu não poderia não falar sobre o que estava ali. Uhum. E eu falei, gente, olha só, correndo o risco de eu parecer antipática e da gente brigar, vocês que são pessoas que eu adoro, eu queria dizer como eu me sinto. Eu estou desconfortável com o que foi postado. E queria trazer uma reflexão. Imagina se fosse a mãe de vocês, a mulher de vocês. Vocês gostariam que esse tipo de abordagem estivesse no grupo de WhatsApp? Eu falei assim, foi. Eu fiz a minha escolha. Eles escolheram compreender. Que bom. Foi uma abordagem bem bacana minha, que eu precisei queimar um pouco a cachola para ver. Mas eu me coloquei em risco, porque eu queria falar do meu desconforto. Aí, você nesse grupo de pessoas, você pode escolher falar do seu desconforto e trazer uma reflexão. Gente, não é melhor falar com a pessoa? Ou você pode se retirar sem falar nada? Sempre escolhas. Sempre escolhas. No fim das contas, é sempre escolha mesmo, porque é isso, a gente não vai mudar o outro, e aí se você... Mas a gente pode fazer a nossa parte. Pode fazer a nossa parte, mas quando a gente entende que não... A gente fica pensando, né, água mole em pedra dura, tanto bate até quem fura, mas às vezes não fura, e aí eu que tenho que me resolver comigo, né? Mas é sobre quem a gente quer ser. Sim, sim. E, Paty, para finalizar, assim... Você vê diferença entre a comunicação masculina e feminina? Vejo por questões culturais. Até agora, né, a gente teve agora recente, que foi o Dia da Mulher, eu fiz uma palestra sobre autenticidade de expressão. Muitas vezes a mulher tem medo de se expressar com força, com firmeza, porque a força na mulher é vista como raiva, não como força. Uhum. E a raiva na mulher é vista como um desequilíbrio emocional interno. E no homem, essa raiva é vista como... Não, realmente a situação estava muito difícil, ele precisava falar dessa forma. Então, por questões culturais, e aí eu estou generalizando, né? Nós aprendemos a nos comunicar, homens e mulheres, de formas diferentes. A gente já está olhando para isso. Isso já está... A gente já está questionando isso. Mas, às vezes, é um exercício interno. Às vezes, eu olho para mim e eu penso assim, eu estou aqui falando como eu quero falar, como eu acho que devo falar, porque eu também acredito na comunicação não violenta, ou eu estou falando assim de uma forma mais amena porque eu estou com medo? Eu me questiono porque eu estou dentro desse contexto cultural. Sim, a gente fica... É constante. Você vê diferença, por exemplo, falando de lideranças, né? Quando o líder é mulher e quando o líder é homem, a forma de lidar, porque quando a gente... Pensando muito rapidamente, assim, né? Eu que não sou líder, que não sou desse mundo, quando eu penso em mulher e homem, eu penso muito emoção e razão. Homem é muito racional, às vezes, o tipo assim, sei lá, se tiver que demitir, vai demitir, né? E a mulher não, é muito emocional no sentido de... Acho que até o instinto que a gente tem, né, de maternal, o instinto maternal, independente da gente ser mãe, né, ou não, de querer acolher. Você vê essa diferença quando a gente fala de comunicação e liderança? Tá. Com liderados, né, no caso. Sim,
isso pode acontecer, a mulher ser mais emoção, o homem mais razão, a mulher ter mais um cuidado. Agora, isso também é um estigma, porque se espera que a mulher seja mais empática e cuidadosa. E aí, quando a mulher é mais assertiva, e mais contundente e mais objetiva? Ah, ela é uma grossa. Diabo Ninguém veste fala Prada. que é objetiva, né? É uma grossa. Agora, a minha experiência, dando mentoria para líderes, eu vejo muitos homens preocupados em ser melhores gestores, em se conectar com pessoas e que para eles às vezes é mais difícil, porque eles aprenderam que esperam outras coisas deles. Sim. Tá? Então sim, pode acontecer de uma mulher mais cuidadosa, mais emoção, um homem mais razão, mas ainda é um questionamento interno de ambos os sexos. Eu acho que isso até é na questão pessoal mesmo, né? Eu tenho a sensação de que os homens estão começando a procurar aprender a se comunicar melhor para a vida pessoal, porque é isso, o homem tem mais dificuldade de expressar o que sente, né? Até tem um perfil famoso, que eu até esqueci o nome da menina, que ela vai para as ruas e ela pergunta para o homem assim, quando você está triste, o que você faz? Quando você pergunta para homem, pergunta para mulher. A mulher fala, eu vou conversar com uma amiga, eu vou chorar no colo de uma amiga, não sei o quê. E o homem não, eu fico quieto, fico na minha. Então, assim, até para se comunicar entre eles, né, com amigos, homem tem dificuldade absurda nessa comunicação. E acaba que é aquilo que a gente não bota para fora, a gente acaba somatizando de alguma forma, né? O silêncio... O que é o silêncio quando a gente está falando de comunicação? Porque, às vezes, o não falar... Primeiro que assim, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente fala disso aqui, né? Mas a gente se comunica gesticulando, a gente se comunica... Né? As formas de se comunicar não faladas. Sim. E o silêncio dentro da comunicação? O que o silêncio pode falar para a gente? A gente se comunica o tempo inteiro. Quando fala, quando não fala, a forma que fala, quando age, quando deixa de agir, quando fala uma coisa e faz outra... O tempo inteiro, as pessoas no olhar, né? estão criando percepções sobre nós. O que a gente está comunicando? Está criando conexão? Está criando um ambiente bom ou está dificultando tudo, né? Não é só isso aqui, não. Qual foi a desculpa? Do silêncio. O silêncio. Não falar sobre as coisas não significa que elas não existam. Sim. Então, você guarda. Existem várias formas de olhar o silêncio. Quando você guarda para não causar conflito ou para não dar problema, esse silêncio, ele é ilusório, porque dentro de você a sua mente está a 10 mil por hora por você não ter falado. O conflito já está existindo aqui. Se você não comunica, se você fica em silêncio, o outro não sabe o que está acontecendo de forma clara. Sim. Você não expressou um pedido, você não trouxe um incômodo. Então, você não resolve aquilo. É uma forma de olhar o silêncio. Agora, o silêncio também pode ser um momento de silêncio para eu pensar melhor o que fazer, para eu analisar a questão. Para você ouvir de fato. Para eu escutar. As pessoas lembram muito de comunicação sobre falar melhor, mas ninguém lembra de escutar melhor. Sim. Né? Aliás, comunicar é você ouvir muito mais. Tem 2 ouvidos e uma boca, Os né? grandes negociadores sabem que o poder está na escuta, não está na fala. E aí a gente fala, explica, complementa, fala, escuta muito pouco. Isso é treino, dá para mudar. Você sabe que teve um estudo que fez uma média de quanto tempo o médico ficava em silêncio ouvindo pacientes antes de interromper ele. E é tipo assim, 15 segundos. Eu tô rindo de nervoso, tá? A gente não sabe. Isso, né? Eu estava falando para você que eu estou fazendo uma pós de medicina do estilo de vida. E uma das coisas que a gente tem falado muito é da questão da escuta ativa, né? Porque na medicina do estilo de vida, como ela vem atrelada às ferramentas do coaching, que aí é um outro assunto, foi um episódio que tá aí no meu podcast da semana passada que eu falei de coaching de saúde. Tira muito o profissional de saúde daquele lugar de eu falo o que você tem que fazer e você escuta e faz. Não é sobre eu, como autoridade, dizer o que você tem que fazer, porque eu não sei a sua realidade. Não adianta eu mandar você fazer atividade física 3 vezes na semana se você sai de casa 4 horas da manhã para trabalhar, se você não tem dinheiro para pagar uma academia, enfim, né? Tá. Então, o grande desafio dos profissionais de saúde é do tipo assim, sai desse lugar de autoridade, de que sabe de tudo, que você sabe o que o outro tem que fazer
e vai para o lugar de ouvir e ser parceiro dele nessa transformação, entendendo o que cabe dentro daquela realidade dele. Sim. Eu acho isso, assim, eu acho isso lindo. Mas na prática é o grande desafio, porque a gente, principalmente os médicos, né? Eu estou falando isso porque a gente sabe o quanto que os médicos têm poder de fala na nossa sociedade, né? Que quando o médico fala algo vira verdade absoluta, até em tempos de internet, que a gente vê inclusive vários profissionais, mesmo sendo profissional, falando muita coisa absurda, mas o quanto que a gente tem que valorizar essa escuta e entender que ninguém é dono da verdade, mesmo que você seja o papa, né? Sim. Então, Quando comunicar fala, realmente... E a escuta tem uma coisa interessante. Às vezes a pessoa fala assim, o que é empatia? Como é que é dar empatia? A CNV fala que dar empatia é você estar aberto, atento, interessado em escutar a experiência e o sentimento que o outro traz na fala dele. Sem julgamento, sem crítica, sem procurar resolver, solucionar. É o estado de presença, de estar ali para o outro. Para isso, você precisa escutar. Sim. Então, uma escutar é uma decisão, é uma escolha que você faz naquele momento de estar ali para o outro. Isso é dar empatia. Paty, de forma básica, né? Nossa, eu ficaria muitas horas aqui falando, porque você vai falando e na minha cabeça vai vindo várias coisas, né, que a gente pode falar. Eu juro que a última coisa que eu vou falar, porque já deu o nosso tempo. Tem um texto que depois eu vou te mandar, não sei se você conhece esse texto, que chama Concordo ou Discordo. Ah, não conheço. Cara, esse texto é maravilhoso, porque assim, ó, quando a gente está conversando sobre qualquer assunto, eu já vou formando um julgamento à medida que você vai falando. E aí ele fala sobre quando você começa a falar algo que eu discordo, eu já desconecto e eu já não estou mais ouvindo você. Ou eu já começo a pensar em como rebater Exatamente. o que você está dizendo. Exatamente. Não é escuta. Então você já para de ouvir, você julga, você já pensa como você vai rebater e dali para frente você nem sabe mais o que a pessoa falou. Ao mesmo tempo, por outro lado, também quando você concorda, que aí você vai naquela linha. É o que acontece nas redes sociais, por exemplo, né? Sim. O que eu gosto, até por exemplo, cara, eu não gosto de fulaninho. Ele pode até falar uma coisa que eu concordo, mas eu não vou concordar. Porque eu já criei ali um pré-conceito de quem é aquela pessoa. Sim. E aí você já não ouve mais. Sim. Tem uma frase muito usada, isso é princípio de negociação, tá? Que é o princípio da flexibilidade firme. Flexível com as pessoas e firme com os problemas. Isso. Não inverta a ordem. É que a gente mistura tudo, né? A curiosidade ajuda muito nisso. Porque assim, por que isso está vindo ali? Por que essa pessoa está falando isso? Por que ela está me trazendo dessa forma? Mesmo que eu não concorde, não é sobre certo ou errado, é por quê? O que tem ali debaixo da superfície? Por isso que eu digo que a curiosidade é o caminho, é a base para começar, né? Então, agora a nossa pergunta final, que é a pergunta que eu faço para todos os meus convidados, que é: o que é qualidade de vida para você? Liberdade financeira, tempo para conviver com os meus afetos, para viajar, para autocuidado, ter mais gatos, voltar a ter cachorro. Isso aí já é um bom começo. Com certeza. E ser reconhecida no meu trabalho. Sim. Que para mim é uma coisa que faz muito... Trabalhar com o que eu trabalho tem muito sentido e para mim é qualidade de vida. Que bom, né? Que é tão difícil a gente encontrar pessoas que amam o que fazem, né? A maioria das pessoas tem emprego e não trabalham, né? Foi uma busca, mas eu achei. E que seja uma busca, né? E eu tô aqui também nessa busca aí, também tô bem feliz. Então, Paty, de novo, muito obrigada. Fala para as pessoas aí onde elas te encontram, se quiserem contratar a gente. Paty é palestrante, é gestora de conflito. Então, se você quiser contratar a Paty para dar uma palestra na sua empresa, para prestar uma consultoria, para fazer aí o trabalho dela, onde as pessoas te encontram? De forma fácil. No Instagram, Patrícia_Capeluto, facinho me encontrar. E no meu site também, www.patriciacapeluto.com.br. Jogo rápido, você me acha. Então, gente,
Para quem ainda não me segue, me sigam lá nas redes sociais. No Instagram eu sou Manu Rios, _AL. Também estou no LinkedIn. Também, se você ainda não assina esse canal, se inscreve, comenta, compartilha, curte, já ativa o sininho para você ser avisado dos próximos episódios. Então, até o próximo episódio. Muito obrigada aí para quem assistiu. Obrigada, Manu. Adorei o convite, adorei o papo. Adorei também.